Atenção! Temos notícias urgentes. Uma grande peste assombra a sociedade. Fiquem todos em seus feudos, não saiam de suas casas. É a peste negra, com letalidade acima de 60% e óbito em até 7 dias após o contágio. Quer saber mais? Fique ligado no programa de hoje. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai continuar o assunto, tá? De história aí, vamos acabar a Idade Média hoje para pôr um ponto final e já vamos ter um pouquinho de modernidade, certo? Então, bom, aconteceram as cruzadas, as rotas comerciais estão abertas e agora a Europa Ocidental não está mais isolada dentro de um feudo, ela faz de novo parte da grande Europa. Mas quais impactos isso vai ter? Bom, para o francês é o início da sua formação. As terras reais vão parar de ser cedidas aos nobres e o rei vai começar a centralizar o poder em suas mãos. Ele vai unificar a moeda para que você possa comprar qualquer produto em diversos burgos que ele domina e ele vai começar a taxar esses burgos para conseguir administrar melhor a riqueza, certo? E também, dentro do reino francês, a dissolução das ordens religiosas de forma que o rei está diminuindo o poder da Igreja Católica para aumentar o próprio poder. E, dentro disso, das taxações feitas sobre as posses da Igreja, com o confisco de algumas terras, a Igreja entra em conflito com o reino da França. Por quê? Porque a Igreja não queria perder o seu status. E, em resposta, o reino da França resolve nomear um novo Papa. Sim, por que não? Já que o Papa não concorda comigo, eu nomeio um Papa que concorde. E assim tivemos dois Papas simultaneamente. Um em Roma, que era o escolhido pela Igreja Católica, e um em Avignon, que foi o escolhido pelo rei francês. E esse episódio é dado o nome de Cisma do Oriente, certo? E em paralelo, o que está acontecendo no reino inglês? Vamos dar uma olhada? Bom, depois do retorno de Ricardo Coração de Leão das Cruzadas, o seu sucessor, João Sem Terra, que, como o próprio nome já diz, não era o rei mais popular, ele tinha diversos conflitos com os outros senhores feudais da região que conseguiram forçá-lo a assinar o documento mais importante da história da Inglaterra, que é a Magna Carta. O que consiste esse documento? Ele limita o poder do rei. Então o rei na Inglaterra ele não tinha mais o poder absoluto. Tudo que ele fosse decidir deveria passar por um grande conselho. E esse grande conselho era composto por nobres e posteriormente, em 1265, por alguns membros da nova classe social, a burguesia. Sim, porque a burguesia não só na França ou na Inglaterra, mas no geral, é uma classe que tem acumulado muitos bens, muita riqueza. E bom, um grande conflito, que é a Guerra dos 100 Anos, vai ocorrer devido a uma disputa pelo trono. Qual trono? O trono francês. Quando o rei Carlos IV morre sem deixar sucessores, por alguns problemas legais e, bom, todo mundo sabe que o juiz rouba sempre pro time adversário, nunca pro seu. E nesse caso, os ingleses falaram que por direito de casamentos, o reino francês deveria passar para o rei inglês, que era primo ou parente, enfim, do rei falecido. E os franceses falaram, não, a gente não vai se tornar um reino inglês. Então a gente vai fazer uns trâmites legais aqui. Arnaldo, pode isso? Pode sim, Galvão, pode tudo para continuar independente. Então dessa forma, eles colocaram no trono um rei francês. E assim tem-se a disputa da Guerra de 100 Anos. Houveram outros motivos para o início dessa guerra, mas essa foi meio que a desculpa oficial. E dentre esses outros motivos, um que se destaca é a província de Flanders. Flanders é uma província muito rica que fica no norte da França, bem próximo à Inglaterra, certo? E essa região era muito rica, porque ela era parte de uma rota comercial, foram lá onde surgiram os primeiros bancos da Europa. E essa região fazia comércio direto com a Inglaterra, tanto para comprar matéria-prima para fazer
tecidos, tanto como vendendo esses tecidos acabados. Então era interessante para Flanders fazer parte da Inglaterra. E no primeiro momento da Guerra dos 100 Anos, Flanders patrocina a Inglaterra e a Inglaterra consegue uma série de vitórias, conquistando vários territórios dentro do Reino da França. Num segundo momento, nós temos uma mobilização das tropas francesas, então você tem um embate mais acirrado. Num terceiro momento, foi o tempo técnico, porque estava rolando uma epidemia, certo? E o quarto momento é a reviravolta, onde uma mulher chamada Joana d'Arc assume a liderança das tropas do sul da França e consegue fazer um contra-ataque, retomando a maior parte das terras que haviam sido conquistadas. E assim, você tem a França se fortalecendo enquanto monarquia e a Inglaterra ficando muito instável. Por quê? Porque se você passa 100 anos lutando por uma coisa e perde, bom, eu ficaria muito puto. E eles também ficaram. E assim você tem o início da Guerra das Rosas, que é mais ou menos a história do Game of Thrones, onde temos os Starks ao norte, quer dizer, os Yorks, e os Lannisters, quer dizer, Lancasters, ao sul. E eles lutam pelo domínio e pelo direito ao trono, certo? No final, os Lancasters, diferente da série, acabam ganhando, certo? Mas não é uma vitória plena, eles não derrotam completamente os Yorks. O fim da guerra se dá por diversos casamentos e acordos entre os nobres, beleza? Mas bom, e a peste negra no meio de toda essa história, como que ela se encaixa? Ela se encaixa da seguinte maneira. Ela não é uma doença que surge ali. Já tínhamos casos de epidemias de peste negra desde aproximadamente 550, quando em Constantinopla essa doença matou quase 40 ou 60% da população. Então muitas pessoas já haviam morrido. Mas como a Europa feudal estava restrita na parte ocidental, o Oriente conhecia essa doença, a Europa não. E com a reabertura dos postos comerciais, você tem um contato muito maior. E essa é uma doença que é propagada pela picada de pulgas, pulgas que vêm nos ratos. E quando esses ratos morrem, as pulgas procuram o humano. Por quê? Porque é mais ou menos igual você numa churrascaria. Você procura picanha, quando acaba, você come maminha. E bom, em 1347, a maior parte dos portos e cidades comerciais da Europa já estavam infectadas. Em 1349, a Península Ibérica e a Península Itálica e uma boa parte da Alemanha também estavam infectadas. Em 1351, os países nórdicos, escandinavos e bálticos também estavam infectados. Então, foi uma epidemia que foi uma onda se expandindo ao longo da Europa. E ela matou muita gente mesmo. Tanta gente que foi o suficiente para a galera que estava na Guerra dos 100 Anos falar: vamos fazer uma trégua porque tem alguma coisa matando mais a gente do que a gente mesmo. Então vamos fazer um intervalo aí. E esse foi um período onde o tema da morte se tornou muito presente na cultura. Você tem diversas representações da dança da morte desse período, que nada mais é do que a ideia de que você está todo o tempo dançando com a morte. Não importa se você é um camponês ou se você é o próprio Papa. A morte dança ao seu lado o tempo todo. E quando você para de dançar com a morte, ela leva você embora. E ela teve várias consequências. As principais foram a diminuição do comércio, a diminuição da agricultura, a diminuição da economia. E o que causa isso? Um aumento na fome, um aumento da vulnerabilidade. Então as pessoas que tinham alguns recursos se trancavam de novo em feudos, se trancavam em castelos, as cidades se fechavam. Quem estava de fora, quem passava fome, quem não tinha dinheiro, morria. Você teve uma culpabilização muito grande das minorias. Então os estrangeiros, os doentes e os judeus foram perseguidos nessa época por culparem essas pessoas, por não serem católicas, de Deus estar enviando uma punição. Lembrem-se, eles não sabiam como acontecer essa doença. Para eles era uma espécie de maldição. Então eles procuravam, na fé, uma resposta. E nesse momento a igreja acaba ainda se fortalecendo um pouco, porque na fé eles tentam obter respostas, certo? Você tem toda essa influência cultural e artística, as igrejas tornam-se mais soturnas, a gente entra no período que chamamos de gótico, certo? E, posteriormente, muito depois, ali no século XVII, você tem uma ótima padrão de vida para aqueles poucos que sobreviveram. Por quê? Se 60% das pessoas morreram, bom, tem pouca gente. Pouca gente quer dizer que tem uma grande oferta de alimentos,
que você tem mão de obra escassa e por isso uma mão de obra cara, você tem uma qualidade de higiene melhor e por aí vai. Tanto que depois que esse grande período de peste, inclusive, peste é a palavra latina para doença. Então eles não falavam, é mais ou menos tipo chamar o Voldemort, sabe? Você não falava, eu tô com a doença tal. É tipo, eu tô com a doença, não pode nem falar qual que é a doença. É o nome que não deve ser pronunciado, sabe? Mas então, consequentemente, os reis adotaram medidas de prevenção a essa doença. Eles criaram o conceito de miasma, de que a doença, esse mal, era passado através do mau cheiro. Então por isso que você tem esses médicos com máscaras, e essas máscaras de bico eram cheias de ervas e flores para dar um aroma melhor, e esses médicos, depois passado o grande surto, beleza? Isso é uma coisa que acontece no final 16 e 17. Esses médicos funcionam como sanitaristas, visitando bairros onde tem epidemia, isolando eles, impedindo que a doença se propague e cause de novo um grande mal na Europa. Certo? Bom, mas e Constantinopla? Constantinopla já sofria com essa doença há muito tempo. Então, não foi um grande baque para ela. Mas ela já não tinha o mesmo brilho, ela não tinha a mesma riqueza, ela perdeu um pouco da importância e ela começou a sofrer constantes ataques, tanto desde as cruzadas por parte dos ocidentais, como ataques muçulmanos pelo fronte oriental. E nesse momento, Constantinopla cai. E é nesse momento em que ela cai, que se você olhar de novo para a Europa, olhar bem, está muito diferente. Não tem mais as mesmas características daquela Europa feudal, onde a igreja era absoluta, onde os nobres tinham o domínio total tanto da economia quanto da vida social. Não, a Europa mudou muito como um todo. Então, por isso, é um marco do fim da Idade Média e agora a gente entra na modernidade. Certo? Então vamos ver o que vai acontecer na modernidade? Bom, a modernidade já começa bem agitada. Por quê? Porque é um período em que a Igreja Católica está abusando da galera. Como? O melhor exemplo que eu posso dar é a família Borgia. A família Borgia é uma família italiana muito rica mesmo. Tão rica que eles não se contentavam em comprar as Ferraris que tem na Itália. Eles queriam comprar o papado. E sim, eles conseguem, eles compram o cargo de papa. Eles falaram assim, por que não? Mas o senhor é casado, o senhor rouba, mas eu tenho dinheiro, eu vou comprar o cargo de papa. E assim você tem uma família muito corrupta, como papa, sabe? Não faz sentido nenhum. E além disso, a igreja também tinha um projeto de construção da Basílica de São Pedro, que é a igreja mais famosa, a igreja que está no Vaticano. E não é uma construção barata, não é mesmo? E para arrecadar dinheiro, eles vendiam indulgências e tesouros sagrados. Vamos começar pelo que são os tesouros sagrados? Bom, imagina o seguinte, eu vou vender algo que pertenceu a Jesus. Então eu vou vender um pedaço da cruz em que ele foi crucificado, porque assim foi abençoada essa cruz. Só que eles vendiam tanta lasca de madeira, que dava para fazer um exército de cruzes. Não fazia sentido nenhum ter tanta lasca de cruz. Tinha vários nobres que tinham comprado os pregos que crucificou Jesus. Só que Jesus tem as duas mãos e os pés, então eram 3 pregos. Só que tinha prego aí para construir um castelo. Então, eles começaram a perceber que a igreja estava passando a perna. E a indulgência era basicamente um salvo-conduto, que se você pecou, mas paga uma indulgência, você vai para o céu. Ou seja, quanto mais rico você for, mais pecado você pode cometer. É insatisfatório? É muito insatisfatório. E sabe quem achou isso insatisfatório? Um monge augustiniano alemão chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ele dava aula numa universidade. A gente vai falar um pouquinho mais das universidades no finalzinho dessa aula. Mas bom, ele era um professor de universidade e ele estava em contato com o povo. E ele começou a perceber que as atitudes da igreja não condiziam com aquilo que ele estudava, que era a Bíblia. E ele começou a escrever, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E, para provar o ponto dele, ele escreveu as 95 razões do porquê que ele achava que a Igreja Católica estava errada, pegou um prego e martelou o texto dele
na frente da principal catedral da região que ele morava, da Alemanha, para que todo mundo pudesse ler. E é daí que surge aquele meme muito bom, que vai aparecer para vocês aqui, que é: mas o Lutero e o PT. Eu adoro esse meme, desculpa. Mas então, a partir disso, a igreja, óbvio que não ia aceitar isso numa boa. Eles olharam e falaram: mano, como assim você está querendo contestar o que a gente está fazendo com a própria Bíblia? Não, a gente vai caçar esse cara e vai matar ele. Os nobres da região gostaram disso, porque ele olhou e falou assim: nossa, peraí, esse cara tem razão, a igreja está passando dos limites. E outra coisa, uma justificativa extremamente importante: a igreja condenava o lucro excessivo e a usura. Ou seja, a usura nada mais é do que os juros. É quando você empresta dinheiro para alguém e recebe mais do que emprestou. A igreja condenava essas ações. Ela falava que se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Você não pode morrer rico. Você não pode ser mais rico que um nobre. Isso é contra as leis de Deus. Então, por isso não deveria acontecer. Mas o Lutero fala: mano, mas não tem nada disso na Bíblia. Então, não estou entendendo porque vocês estão indo contra. E os nobres gostaram desse ponto. Eles falaram: bom, os nobres, os burgueses, né, eles olharam e falaram: bom, eu concordo com esse cara, eu acho que a igreja está abusando. Então, vamos proteger ele. E assim ele ficou protegido e escondido dentre alguns castelos e conseguiu um feito impressionante, que foi traduzir a Bíblia. Porque não adianta nada eu falar: na Bíblia está escrito isso, se ninguém consegue ler a Bíblia, porque a Bíblia está em latim. Afinal, quem fala latim na Alemanha? Então, ele traduziu a Bíblia para um idioma comum, um idioma que as pessoas conheciam, e assim elas poderiam ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Olha que importante isso. E a partir desse movimento surgiram outros, como o calvinismo, que surge na Suíça. Lá as pessoas eram muito ricas, desde sempre, né? Suíça sendo Suíça. E ele pegou justamente esse ponto do Lutero que falava: eu posso ficar rico, e desenvolveu essa ideia, falando: Deus me deu uma vocação, me deu um plano divino. Dentro desse plano divino, se eu executar ele bem, eu vou ficar rico. Então, o trabalho enobrece o homem. E essa foi a ideia do calvinismo. E os adeptos, principalmente na Inglaterra, se chamavam de puritanos. Mas teve um grande conflito entre os puritanos ingleses e os católicos. Eles começaram a brigar. E nesse momento surge o cara mais sacana da história, que é o rei Henrique VII. O Henrique VIII. Minha bateria tá acabando. Pronto, agora tem bateria. Já cagou em cada enquadramento, continuidade. Pra quê? Onde a gente tava? No cara mais safado que a história já viu. A reforma anglicana. Sim. O rei Henrique VIII, ele tinha um problema nas mãos. Qual que era? Você tinha os puritanos e você tinha os católicos tradicionais. Entenda, não é porque depois da reforma protestante, as pessoas continuam sendo cristãs, elas acreditam em Cristo, acreditam na Bíblia, elas só têm uma interpretação diferente do cristianismo do que a Igreja Católica. Então eles divergem na forma que eles entendem e interpretam a Bíblia, e a partir daí surgem novas religiões. Até então todos eram apenas cristãos, beleza? Então você tem os protestantes calvinistas puritanos na Inglaterra e você tem os católicos tradicionais. E eles começam a ter conflitos muito violentos entre si. E, paralelamente, o rei Henrique VIII, ele tinha um problema. Ele não conseguia ter filhos homens. Ele teve uma filha mulher com sua esposa, mas ele não conseguia gerar filhos homens. Então, ele percebeu que isso é um problema. Porque se ele morresse e tivesse um problema na linha de sucessão, ia acontecer igual aconteceu na França. E era tudo que a Inglaterra não precisava. Então, ele pegou e falou: tive uma ideia. Eu vou ligar pro Papa. Alô? Papa? Isso. Cancela meu casamento que eu vou casar de novo. Pode ser? Não. Por favor. Não. Então tá bom. Então faz o seguinte. Eu vou fundar a minha nova religião, ela vai ser exatamente igual a sua, só que nela eu mando e eu autorizo o divórcio. E foi assim que surgiu a religião anglicana, que é basicamente um copia e cola da religião católica tradicional, só que com algumas alterações de, por exemplo, o uso comum da língua inglesa,
a formulação de livro de orações e a ideia de que o representante de Deus na Terra é o rei da Inglaterra, é o próprio rei, não tem um papa concorrendo em paralelo. Então ele reabsorveu a própria importância de rei para essa nova religião, certo? E dessa forma ele conseguiu se divorciar e se casar de novo uma série de vezes, mas não conseguiu ter um filho homem, porque o problema estava nos genes dele, no fim das contas. Essa é a parte mais cômica da história. Ele conseguiu fazer uma religião nova, fazer o que ele queria e deu errado. Mas bom, seguimos em frente. E visto essas várias pessoas contrariando a Igreja Católica, indo contra, a Igreja não podia não dar uma resposta. E qual foi a resposta? A Contra-Reforma. Primeiro, ela endurece e dá uma nova cara para a Inquisição. A Inquisição é uma instituição que é basicamente um júri, juiz e carrasco da Igreja. Ela já existia na França, tá? No começo da Idade Média, mas era um pouco mais discreta, não abrangia tanto, caçava só algumas pessoas que iam contra a religião efetivamente, pregando uma religião pagã. Mas agora esse conceito se expande e qualquer um que fale contra a religião católica ou os ensinamentos dogmáticos da Igreja vai ser caçado pela Inquisição. E quem participa dessa Inquisição? É formada a Companhia de Jesus, os jesuítas. E essa companhia jesuíta é responsável por catequizar várias outras pessoas, outros povos pagãos, e disseminar a palavra de Deus, e funciona mais ou menos como uma polícia que verifica se você está sendo um bom cristão ou se você tem que ser um pouquinho queimado na fogueira, tá? Você tem um fortalecimento da hierarquia dentro da igreja, né? Então você tem a importância do Papa ainda mais ressaltada, os bispos tornam-se ainda mais importantes. Você tem a proibição da venda de indulgências, a igreja fala, realmente, a gente tava pisando na bola, vamos parar um pouquinho, tá bom. E você tem a confecção de um livro, de uma lista chamada, preciso colar, Index Librorum Prohibitorum. O que é isso? É uma lista de livros que não deveriam ser lidos, ou seja, toda e qualquer ideia de livro publicada que fosse contra a igreja, seja no âmbito religioso ou científico que estava se iniciando devido ao Renascimento, que a gente já vai falar sobre, eram livros que a igreja considerava errático, era herege, devia ser queimado. E assim como aqueles que escreveram livros eram caçados e julgados pelo Tribunal da Inquisição e normalmente mortos. Um bom exemplo é a história do Galileu. O Galileu é o cara que disse que a Terra não era o centro do universo. E aí, a Inquisição foi atrás dele e ele falou, não, eu falei errado, eu estava meio delirando, desculpa, pode queimar os livros, eu não quero mais falar sobre isso. E aí, em vez dele morrer, ele só ficou trancado na casa dele para sempre, até o fim da sua vida. Que é mais ou menos o que está acontecendo com a gente nesse momento. E, bom, é importante ressaltar que a Europa ficou um pouco dividida por conta disso. Vocês podem observar no mapa, você tem a Igreja Católica fortalecendo seus domínios onde ela já era forte. Então, a França ela faz as pazes com o rei francês. Tipo, não, tudo bem que você colocou um outro papa. História passada, agora o inimigo agora é outro. Então, você tem a França se reafirmando como extremamente católica, a Espanha e Portugal, algumas regiões ali do centro europeu, ali próximo à Alemanha, e na parte alemã, centro-europeu mesmo, você tem a galera protestante, que são os luteranos. E na Inglaterra, como vocês podem perceber, predomina o anglicano, certo? Mas e o que é esse tal de renascimento? E bom, o que é esse tal de renascimento? O Renascimento ele começa devido às rotas de comércio. Como você começa a ter um acúmulo muito grande de riquezas, principalmente nas cidades ao norte da Itália, é um lugar onde a burguesia começa a ter muita grana. Eles têm muita grana. Mas eles não têm títulos de nobreza. E como eles compensavam isso? Bom, eu não posso comprar um título de nobreza, mas eu posso comprar um grande palácio, grandes obras de arte, posso me informar melhor com conhecimento. Então você tem uma mudança no estilo de vida. Você abre universidades ao longo da Europa, que agora o conhecimento não fica mais restrito dentro da igreja. Não são só clérigos que têm acesso ao conhecimento, à informação e à pesquisa. Isso se difunde
para burgueses muito ricos ou para nobres. Então as pessoas começam a se importar de novo com a educação. Você tem o surgimento de uma classe de artesãos que eles podem se dedicar muito mais a uma pintura. Então eles podem estudar antigas técnicas de pintura dos romanos. Por quê? Porque no norte da Itália era o berço do Império Romano. Então você tem ainda grandes estátuas, grandes monumentos, e eles estudam e começam a perceber a matemática por trás disso e começam a trazer isso para os tempos modernos. Então você tem grandes obras, como a construção de grandes catedrais, o afresco que é pintado na Capela Sistina, a Mona Lisa, Michelangelo. Então é todo um tempo onde a ciência começa a ser muito valorizada. Claro, a igreja... Por que a igreja permite que isso aconteça? Por causa que ela tem muita coisa acontecendo que ela tem que se preocupar. Ela tem que se preocupar com a reforma protestante, ela tem que se preocupar com a peste negra, ela tem que se preocupar com outro papa que apareceu do nada na França. Então ela afrouxa um pouco a rédea e a galera começa a ter uma disseminação maior do conhecimento e das artes. E isso vai se expandindo para a Europa com o passar do tempo. Claro, alguns desses pintores, escritores e cientistas são caçados pela Inquisição, mas você tem um novo movimento surgindo. E é o que caracteriza a modernidade. Beleza? Gente, então por hoje é só. Foi uma aula um pouquinho corrida, um pouquinho densa, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, não deixe de tirar dúvida, me manda um e-mail, me passa um zap. Um beijão e se cuide.